Eu sempre fui aquela pessoa que imagina que tem que ter um pitch de negócio, aquele pensamento startup. Que você tem que falar o pitch de elevador rapidinho quando encontrar alguém, porque não pode perder nenhuma oportunidade. Sabe aquela história que um dia você pode conhecer alguém, que essa pessoa pode se interessar pelo seu negócio, você tem que ter aquele discurso pronto? Pois bem, eu sempre acreditei nisso, tá? E um dia isso realmente aconteceu, né? Na verdade, o meu discurso não foi o melhor da história. O melhor da história foi o que o empresário me disse depois. Eu tirei 2 lições disso que eu achei bem interessantes e eu vou compartilhar elas aqui com você. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal da Academia do Dinheiro, deixa o sininho ativado porque vai ser interessante para você aprender cada vez mais, né? Dinheiro e persuasão para negócios juntos. Bom, eu sou Leandra Soares, se você não me conhece, eu sou empreendedora, especialista em persuasão para negócios e desde muito jovem eu comecei a trabalhar com vendas. Eu sempre me relacionei com pessoas que também eram da área comercial e eu sempre fui muito curiosa. Essa questão de você ser curioso é um excelente ponto de observação para vendedores e para empreendedores. Empresários, de modo geral, são habituados a se questionar e a questionar aos outros. Então, eu sempre fui curiosa e boa de perguntas. O que aconteceu nesse dia foi que esse empresário ele tentou me dar uma rasteira, ainda que brincando no elevador. E num clima descontraído foi bacana porque eu retirei mesmo 2 aprendizados disso. Pensa no seguinte, tá? Você saber fazer as perguntas certas pode de fato te render alguns milhões a mais aí na sua conta. Isso não é brincadeira, isso é verdade, tá? Pensa aí, inclusive, né? Se você conhece a história do Uber, lembra disso? Essa empresa, né? A Uber foi criada da necessidade de uma pessoa, né? Que foi o fundador, ele estava, parece que em Paris, e ele queria pedir um táxi, não conseguia. E daí ele pensou, como seria bom se nós pudéssemos pedir carros de uma maneira mais simples? Ele estava saindo de um evento, não conseguia pedir o táxi, teve essa ideia, se questionou com relação a essa ideia, e dali nasceu então a Uber, que é uma gigante aí, multinacional. Então, grandes negócios, né, no Vale do Silício, em todos os lugares, eles nasceram de questionamentos internos. Alguém se perguntou sobre alguma coisa. Daí, então, eu te afirmar mais uma vez que você deve aprender a perguntar. Preste atenção no seguinte, o melhor desse vídeo está no final dele, mas você só vai entender se você acompanhar a história que eu vou te falar agora, tá certo? Bom, eu fui dar uma palestra num evento no Rio de Janeiro, e a palestra foi muito bacana e tal, mas eu saí porque eu tinha outro compromisso. E quando eu passei pelo corredor, algumas pessoas me abordaram, mas não eram tantas assim. O corredor estava vazio porque tinha gente lá dentro ainda assistindo a palestra. A maioria das pessoas estava lá. E quando eu cheguei ali na porta do elevador, eu vi 2 homens. O elevador chegou, eu estava meio distraída pensando como foi maravilhosa aquela palestra, como as pessoas realmente absorveram bem o conteúdo, como me receberam bem. E o elevador chegou, abriu e ele me indicou que eu entrasse no elevador. E quando eu olhei para agradecer, eu vi um rapaz com uma camisa gola polo, reconheci o nome da camisa, da empresa na camisa. E do lado dele um homem alto. E aí eu pensei, deve ser um fulano de tal, que eu não vou falar o nome aqui. E aí eu não vou dizer o nome dele porque eu iria expô-lo e é um sobrenome muito conhecido, não seria bacana. E quando eu entrei então no elevador, eu agradeci e falei pra ele obrigada e falei, você não é o fulano de tal? E aí ele falou, sim, sou eu mesmo. E na mesma hora eu preparei meu pitch de elevador, né, gente? Aí eu falei, pois é, muito prazer, eu sou a Leandra e blá, 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 blá. E desci assim o pitch de elevador, enquanto o elevador descia, eu descia o pitch de elevador ao mesmo tempo. E quando eu terminei, ele não me interrompeu, mas quando eu terminei ele riu e falou assim, você parece ser boa nisso, né, menina? Agora eu vou te fazer um desafio, já que você me contou sobre a sua empresa e eu acabei de assistir a sua palestra e vi que você realmente é boa nisso, me faz uma pergunta de $1 milhão. Aí eu olhei pra cara dele assim, porque eu nunca ia imaginar que ele ia falar isso pra mim, e a gente ouve, né? Muitas vezes a gente brinca até entre empresários e empreendedores sobre essa história da pergunta de $1 milhão. E eu olhei pra ele assim, eu senti um misto, né? De gelo no estômago com um rubor, assim, eu acho que eu fiquei corada, né? E aí eu olhei pra ele e falei, então, tudo bem, mas em 3 segundos eu montei essa pergunta, porque a primeira coisa que eu pensei foi, você é boa de perguntas, você vai sair bem dessa. Olhei pra ele e falei, então, tudo bem, mas que pergunta você faria para um multimilionário se você tivesse a oportunidade de fazer a ele a pergunta de $1 milhão? E aí ele começou a rir, e eu ri também, claro, ele desmontou, o elevador chegou onde a gente estava no destino, né, que era o térreo, abriu a porta, nós saímos e fomos conversando então até a porta do hotel, onde uma pessoa já me aguardava porque eu tinha um compromisso e, enfim,
Só não fomos almoçar juntos porque eu realmente não podia cancelar o meu compromisso, mas ele me deu o cartão dele e aí a gente conversou a partir daí numa outra oportunidade. Mas os dois aprendizados, né, as duas lições que eu tirei disso, primeiro foi, você deve mesmo sempre se treinar a ser bom de perguntas, porque em situações embaraçosas você vai conseguir se sair muito melhor quando você souber fazer a pergunta certa. Saber fazer a pergunta certa é melhor do que ter a resposta certa para tudo, pode acreditar nisso. Em determinados momentos a pergunta certa pode salvar. Nessa hora, por sinal, me salvou muito bem, né? Porque quebrou o clima e porque era uma pergunta interessante. Tanto é que no final do nosso encontro ele falou, olha, quando a gente sair para almoçar ou quando você me telefonar e marcarmos uma reunião, eu vou te contar qual é a pergunta que eu faço quando eu quero criar a pergunta de $1 milhão. E eu ri, né? E fui embora. Bom, mas aí fica o aprendizado. Nós não vivemos numa sociedade habituada às perguntas. Nossas crianças não são educadas a perguntar. E interessante também isso, né? Nós trazemos essa memória de que na escola quem pergunta demais atrapalha, na faculdade, nos cursos, a pessoa que pergunta muito, ela atrapalha o andamento, o desenvolvimento da aula. Não pode ser assim, eu sempre falo para os meus alunos nos cursos, pessoas que acompanham minhas palestras, eu sempre falo, me perguntem, né? Lá no Instagram, inclusive, eu faço sempre aquelas caixinhas para me fazerem perguntas e faço questão de responder essas perguntas. É interessante que você se habitue a perguntar, instigue a sua equipe, acostume a sua equipe a fazer perguntas também uns para os outros e para você. E a segunda lição que eu tirei de aprendizado dessa tarde foi a seguinte: você quebrar determinadas situações de estresse com humor salva qualquer coisa. Gente, o humor faz com que a outra pessoa reaja bem. Mesmo que ela não tenha senso de humor, ela se sente intimidada a continuar coagindo você se a situação for muito pressionada, né? Se você se sente muito pressionado dentro de uma determinada situação. Então é bacana você conseguir treinar isso. A verdade é que eu estou aprendendo a fazer isso. Eu estou procurando criar essas situações, assim, essas respostas mais bem-humoradas. Eu já sou mesmo uma pessoa bem-humorada, então eu venho me treinando muito para isso, para utilizar esse ativo do humor em determinadas situações de negócios, enfim. E se você também está disposto ou disposta a aprender a fazer isso, vamos embora aprender juntos, né? Se você teve aí uma situação em que você conseguiu quebrá-la com humor, se você se saiu bem também de uma situação assim, escreve aqui nos comentários para eu conhecer, vamos trocar uma ideia. Se você tem alguma dúvida, me pergunta. E se você quer saber mais sobre persuasão para negócios, além de acompanhar aqui na Academia do Dinheiro, você pode ir lá no meu canal também. Leandra Soares, Persuasão para Negócios. Eu te espero lá, tá bom? E me segue lá no Instagram. Só procurar Leandra Soares que você me encontra. Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.